Bom, gente, hoje eu queria falar para vocês sobre esse livro que está aqui, que é O Homem que Calculava. Quem escreveu esse livro foi o professor brasileiro Júlio César de Mello e Souza, né? Ele era um matemático, professor, pedagogo e tudo mais, e ele publicou esse livro em 1938. Só que assim, esse livro, ele se passa no Oriente Médio, né? E o professor Júlio César, ele gostava bastante de contos, né, histórias relacionadas ao Oriente Médio. Então ele achou que se ele, brasileiro, né, fosse lá e assinasse o livro com o nome dele, ele achou que não ia fazer tanto sucesso, né, que as pessoas não dariam tanta credibilidade. Então, para assinar o livro, ele utilizou o nome de Malbatarran, que é um personagem fictício que ele cria, tá? É um personagem que tem data de nascimento, tem toda uma história, né, de vida ali dele, onde ele estudou, o que ele fez da vida, onde ele morreu. Então, quem assina o livro é Malbatarran, mas na verdade quem escreveu o livro foi o professor Júlio César. E esse livro, ele é bastante interessante, né? Ele traz bastantes histórias relacionadas aí a problemas matemáticos. Só que ele traz de uma maneira bem mais legal aí, que os estudantes, né, possam acompanhar melhor. E basicamente a história do livro é a seguinte: a gente tem alguns personagens que eles estão se movendo em caravana até Bagdá, né? E aí o narrador do livro, né, que é um desses personagens, ele conhece o Beremiz Samir, tá? O Beremiz Samir é quem é o homem que calculava. Tá? Ele era um jovem que tinha muita habilidade em matemática, né? Ele conseguia fazer contas e pensar, né, raciocinar de uma forma bastante interessante, né? Então no livro a gente tem alguns problemas que a primeira vez, né, quando a gente está lendo, a gente pensa que não tem solução, a gente fica, meu Deus, como que ele vai solucionar isso, né? Só que o Beremiz vai lá utilizando a matemática e mostra que tem como solucionar sim aqueles problemas, né? E aí o livro ele é bastante interessante porque ele vai colocando os problemas, ele vai colocando as soluções, né? Ele coloca desenhos e tudo mais. Então seria um livro que com certeza a gente trabalharia, né, aí em sala de aula, se eu estivesse aí com vocês, mas como não tem como, então eu tô trazendo aqui pelo menos um pouquinho, né, uma história desse livro que eu acho bem interessante e que tem muito a ver com o conteúdo que a gente está estudando, que é progressões geométricas. Bom, a história que eu vou contar, que está nesse livro, é relacionada ao jogo de xadrez. O que acontece? O Beremiz Samir, ele está contando, né, no livro, ele conta essa história para outras pessoas que estão ali e ele fala o seguinte: o rei, né, de uma região lá, ele encontra o inventor do xadrez, né, a pessoa que criou ali o jogo do xadrez. E aí, esse inventor, ele mostra para o rei, né, o jogo, ele fala ali como é que joga, né, e eles jogam uma partida e tudo mais. E aí o rei fica muito feliz, né, porque ele gostou bastante daquele jogo, né, achou muito interessante. E ele fala pro inventor: olha, eu adorei esse jogo aqui, tá? Eu vou te dar qualquer coisa de presente que você me pedir. Qualquer coisa por você ter me apresentado esse jogo aí. E aí o inventor, né, meio tímido assim, ele fala: não precisa, não sei o que, né? Mas aí o rei insiste tanto que o inventor fala o seguinte: quem conhece xadrez, né, quem já jogou, sabe que o xadrez ele tem 64 quadradinhos, né? São 64 casas ali no tabuleiro e a gente coloca ali as peças, né? E aí o inventor, ele fez o seguinte pedido pro rei. Ele falou assim, ó: então, eu vou querer meu pagamento em grãos de trigo, tá? Eu vou querer que você me dê 1 grão de trigo pela primeira casa de xadrez, 2 grãos de trigo pela segunda casa de xadrez, 4 grãos de trigo pela terceira casa de xadrez, 8 grãos de trigo pela quarta casa de xadrez e assim por diante até completar as 64 casas de xadrez. Então imagina só, gente, a gente estava estudando sobre justamente isso, né, progressão geométrica. O que o inventor pediu é nada mais nada menos que um APG, né, onde o primeiro termo o A1, né, é o primeiro grão, é o grão que está na primeira casinha ali do xadrez. E aí, a razão é 2, porque estou sempre dobrando o tanto de grãos que eu vou ter nas casas, correto? Então, gente, se a gente fazer a soma, né, se a gente fizer a soma de todos os grãos que estão ali nas 64 casas de xadrez, quanto que isso vai dar? Bom, aí você tem que lembrar da fórmula que a gente viu na aula, né? A fórmula é o quê? A soma, né, dos termos da PG é igual ao primeiro termo, ou seja, o A1, vezes
a razão elevada a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então a gente tem o quê? Que o primeiro termo é 1, porque na primeira casinha do xadrez é 1 grãozinho. Depois a gente tem que a razão é 2, por quê? Porque o número de grãos está sempre sendo multiplicado por 2, está sempre dobrando, né? Então, gente, e n, né, é o 64, por quê? Porque eu quero as 64 posições, né, as 64 casas do xadrez. Então, gente, se a gente fizer essa conta aí, vocês imaginam que número que vai dar? Vai dar esse número gigante aí, é um número muito grande, não tem nem como a gente falar. Mentira, tem como sim a gente falar, mas é um número muito grande, né? A gente não consegue nem pensar nessa quantidade aí. E essa quantidade é tão grande que com certeza, né, os grãos não poderiam ser colocados no tabuleiro e com certeza o rei não teria condições de dar aquele tanto de grãos pro inventor, né? Então, gente, essa história aí é uma história que envolve aí o que a gente está estudando, né, progressões geométricas. Eu achei bastante legal passar para vocês isso. E aí a pergunta que eu deixei lá na atividade é uma pergunta bem simples, na verdade. A pergunta é a seguinte: se o rei, né, ele tivesse oferecido para o inventor do xadrez o seguinte presente, em vez de fazer em progressão geométrica, vamos fazer em progressão aritmética. Ou seja, o primeiro grãozinho na primeira casa, depois 3 grãozinhos na segunda casa, depois 5 grãozinhos na terceira casa e assim por diante. Ou seja, estou numa progressão aritmética de razão 2 e o primeiro termo é 1. Então veja que na progressão aritmética, será que o número, né, de grãos, a quantidade de grãos ali no tabuleiro vai ser menor ou vai ser maior do que na PG? Ou será que vai ser igual? Então é isso que eu queria que vocês pensassem, tá? Vocês nem precisam fazer conta, é só realmente parar um pouco e pensar. Vocês acham, gente, que vai ser maior? Bom, a gente tem que ver aí, né? Mas se você quiser fazer a conta, você pode, né? É só você utilizar aquela expressão que a gente também viu em sala de aula para progressão aritmética. Mas não precisa, é só um exercício para realmente vocês pensarem. Eu queria mesmo apresentar a história para vocês, porque eu acho ela bem legal, né? E aí esse livro, ele tem muitas histórias, mais histórias desse tipo aqui, tem história de tudo quanto é jeito, gente. Eu acho muito legal. E se vocês tiverem curiosidade aí, procurem esse livro, porque ele é muito, muito legal. Ok? Então vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e até mais!